Hoje nós iremos falar sobre a turma do fundão, tá? Vocês acham que é indisciplina ou um novo jeito de aprender? Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Mas antes de entrarmos no assunto, nós iremos ler um texto pequeno do Augusto Cury. Nós temos que conhecer a nossa criança de hoje para a gente poder falar mais da turma do fundão, tá? O sistema social cometeu um dos mais dramáticos assassinatos coletivos, o assassinato da infância. O mundo fica estarrecido com o uso de armas de destruição em massa, mas silencia diante das armas, do sistema social que provoca destruição em massa da infância das nossas crianças. O excesso de estímulos, atividades, brinquedos, propagandas, uso de smartphone, videogames, TV, informações escolares, satura, né, a mente das crianças e gera um trabalho intelectual escravo, editando seus pensamentos em níveis jamais vistos na história. Uma criança de 7 anos, na atualidade, no dia de hoje, provavelmente tem mais informações do que tinha o imperador no auge da Roma antiga e dos que tinham Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles. Parece exagero, né? Mas é verdade. Enfim, os grandes pensadores da Grécia Antiga. Diante disso, como evitar que as crianças estejam mentalmente agitadas, desconcentradas, impulsivas, com dificuldades de elaborar sua experiência? É impossível, né? Elas são instáveis, irritadiças, intolerantes à contrariedade, inseguranças em situações novas, não se deleitam em aprender e têm enorme dificuldade de debater ideias em ocasiões minimamente estressantes. Elas não foram acostumadas, né, a debater. Nós adultos cometemos um crime ao superestimar o processo da construção do pensamento. Não percebemos que as crianças precisam aprender a proteção, a emoção, filtrar estímulos estressantes, desenvolver o prazer por meio de atividades lúdicas, participar de processos criativos que envolvam melhor elaboração, como esporte, música, pintura, relacionamentos com a natureza. Alguns, ao verem crianças e adolescentes agitados e rebeldes a convenções, logo colocam a culpa em quem? Nos pais, dizendo que são um relapso, que não coloca limite, que não transmite valores. Sim, há pais que, como educadores, apresentam tais comportamentos doentios, mas a maioria está completamente perdida, né? Elas agem, mas suas palavras não têm impacto. Impõem limites, mas seus filhos repetem os mesmos erros continuamente. A causa é evidente, devido ao estresse, né, acelerado da sua mente, os jovens não elaboram suas experiências, que envolvem perdas, frustrações e, portanto, não as registram, não formam núcleo saudável da personalidade. O seu eu se torna engessado, desconectado, flutuante, quase sempre autossabotador. E essas crianças que eu acabei de falar agora, é as crianças que estão indo para escolas hoje, né? Elas não sabem, você não pode falar não para elas, né? Muitas ficam histéricas se você falar não. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer as nossas crianças para a gente entrar nesse estudo que nós vamos fazer hoje. Agora, vamos falar a verdade. Tem professor que entra na sala, olha para o fundo e já pensa: Senhor, dai-me forças. E aí vem aquela bronca, né? Aquela bronca coletiva. Até quem estava quieto
leva junto. Aquele que está lá quietinho fazendo a sua tarefa, mas como a turma do fundão já é bem conhecida, todos levam bronca junto. Não interessa se é de A a Z, todo mundo é igual lá, né? Mas também precisamos ser justo. Nem toda conversa é aprendizado. Se você conversa muito na sala de aula, você está atrapalhando, prejudica. E se tira o foco, dificulta o professor ensinar. Se dê respeito ao professor, precisa ser corrigido. O problema não é sentar no fundão, é o que você faz estar sentado no fundão. Eu creio que algum de vocês, professor, já fez parte do fundão. Eu sempre fiz parte do fundão. Sempre adorei sentar no fundão. Isso não quer dizer que eu era bagunceira. Eu estudava. Mas na época que eu estudava não tinha os smartphones, telefone, nem nada, né? A gente estudava de verdade. Hoje em dia não, eles levam o telefone para a sala de aula e ai de quem tirar deles, né? Então, tá meio complicado hoje em dia. Mas vamos em frente que nós vamos aprender muita coisa interessante. Vocês vão começar a olhar com o outro olhar a turma do fundão. Creio que depois que vocês estudar isso aqui, vocês vão chegar na sala de aula, vai sentir um impacto. Então, vamos. A chamada turma do fundão é um fenômeno muito interessante e, ao contrário do que muitos professores pensam, vários psicólogos e teóricos da educação não veem isso apenas como indisciplina ou desinteresse. Na verdade, depende muito de como esse comportamento se manifesta. E no seu caso, você traz um ponto essencial, né? Vocês conversam, mas aprendem, tiram boas notas, a turma do fundão aqui está falando, né? Isso muda completamente a análise. Por exemplo, eu fazia parte do fundão, mas eu passava em primeiro lugar. Eu sentava lá no fundo, né? É por opção. Vamos olhar isso com base em alguns pensadores importantes. Jean Piaget. Piaget defendia que o aprendizado acontece de forma ativa. Para ele, o aluno não é um receptor passivo, mas alguém que constrói o conhecimento. O que isso tem a ver com o fundão? Alunos que conversam podem estar, na verdade, processando o conteúdo juntos, debatendo, questionando, ou seja, aprendendo ativamente. Nesse sentido, a conversa não é uma distração, mas uma forma de aprendizagem que muitos professores não gostam, né? E Vygotsky valorizava muito o papel do social no aprendizado. Ele criou a ideia da zona de desenvolvimento proximal. Isso significa que aprendemos melhor em interação com outras pessoas, colegas, ajuda uns aos outros a compreender melhor. A turma do fundão pode funcionar como um grupo colaborativo espontâneo. Paulo Freire criava, Paulo Freire, ele criticava o ensino tradicional, onde o aluno só escuta e obedece. Ai de ser abrir a boca, né? Para ele, o aluno precisa ser ativo, crítico e participativo, mas muitos professores não gostam que o aluno questiona, nem nada. Eu acho que tem professor que tem até medo do aluno, né? Então, eles preferem já cortar. O diálogo é essencial. Conversar em sala de aula pode ser visto como uma forma de resistência ao modelo passivo do ensino. Henri Vallon. Vallon ele destacava a importância da emoção e das relações sociais. Alunos do fundão muitas vezes se sentem mais confortáveis entre amigos, aprendem melhor em um ambiente onde se sente à vontade. Geralmente a turma do fundão é mais unido, viu, gente? O vínculo emocional favorece o aprendizado. E o que a psicologia da educação diz sobre isso? Hoje, muitos estudiosos entendem que nem todo aluno quieto está aprendendo, nem todo aluno que conversa está desatento. Existem diferentes estilos de aprendizagem. Eu já conheci aluno que sentava no fundo, mas ele não estudava nada, ele só ficava desenhando a aula toda, ele não fazia nada. Mas nem todos é igual, tá, gente?
Mas atenção, nem tudo é positivo. Os teóricos também alertam. Se a conversa vira distração constante, prejudica. Se atrapalha outro colega, vira problema pedagógico. Pode indicar desmotivação da aula. Se você não gosta da aula, você às vezes quer tumultuar para ver se acaba logo, né? Jean Piaget já dizia que o aluno aprende fazendo, pensando, interagindo. Não é só ficar quieto, é construir o conhecimento. E Vygotsky, ele mostrou que a gente aprende muito com o outro. Ou seja, aquela conversa no fundão pode ser troca de aprendizado, tá, gente? Nem tudo está perdido. Paulo Freire. Paulo Freire defendia o diálogo. Ele não acreditava em aluno calado o tempo todo, mas em aluno que participa. Aluno calado também o tempo todo é meio estranho, né, gente? Vamos falar a verdade. Aquele que não abre a boca para nada, né? E a turma do fundão, indisciplina ou um novo jeito de aprender? O que vocês acham? Durante décadas, a sala de aula foi organizada de forma quase simbólica. Na frente, os alunos considerados mais atentos, disciplinados e exemplares. É verdade isso, gente. No fundo, aqueles vistos como desinteressado, conversador ou até problemático. Assim nasceu um rótulo. A turma do fundão, eles são rotulados, viu, gente? Que atravessa a geração. A famosa turma do fundão. Mas será que essa divisão ainda faz sentido? Será que os alunos do fundão são de fato menos interessados ou apenas aprendem de forma diferente? Você pode estar sentado lá no fundão, mas está aprendendo tanto quanto aqueles que estão lá quietinho lá na frente. Só que você não precisa ficar todo atento o tempo todo, porque a sua memória está ativa lá no que a professora está falando. Essa reflexão tem ganhado força dentro da psicologia da educação e nos convida a repensar conceitos profundamente enraizados no ambiente escolar, tá? Então, está enraizado, né? No ambiente da escola. É, esse assunto, tá? Faz parte já, né? Eu vou arrumar aqui só, viu, gente? Isso aqui é rapidinho. Então, nós vamos agora para a próxima. O mito do aluno silencioso. Vocês já viram falar isso? Por muito tempo, o bom aluno foi definido como aquele que permanece em silêncio, entra mudo e sai calado. Isso aí, nossa, é uma beleza, né? Para muitos. Mas tem que tomar cuidado, hein? Porque um dia esse quietinho aí pode explodir. Copia tudo e raramente questiona. Não reclama de nada. Esse modelo tradicional de ensino, centrado na transmissão de conteúdo, valoriza a disciplina e a obediência como sinais de aprendizagem. No entanto, essa ideia começa a ser questionada. Muitos teóricos não veem isso aí com bom agrado, por grandes teóricos da educação. O psicólogo suíço Jean Piaget já afirmava que o conhecimento não é simplesmente absorvido, mas construída ativamente pelo sujeito, ou seja, aprender envolve pensar, questionar, interagir e até errar. Aquele aluno que nunca abre a boca, nunca questiona, como você vai saber se ele está aprendendo? Só por causa das notas? Tem que saber, né? Questionar o que ele está achando. Sobre essa perspectiva, o silêncio absoluto não é necessariamente sinal de aprendizagem, fica de olho. Pode ser apenas passividade, tá? Então vocês não pensam que, nossa, é uma beleza, não, hein, gente? A força da interação social. Outro nome fundamental nessa discussão é Levi Vygotsky, que destacou o papel do outro no processo de aprendizagem. Para ele, o conhecimento se desenvolve nas interações sociais por meio do diálogo, da troca de ideias e da colaboração. Tem que colaborar um com o outro. A chamada turma do fundão, muitas vezes criticada,
né, por conversas durante as aulas, pode estar em determinado contexto participando de um processo rico de construção coletivo do conhecimento. E ali, entre os comentários, dúvidas e explicações informais, que muitos alunos organizam seu pensamento e aprofundam sua compreensão. A turma do fundão, eles gostam de ajudar um ao outro, tá? Eles não ficam isolados, eles gostam de interagir, por isso que eles é criticado. O diálogo como caminho educativo. No contexto brasileiro, Paulo Freire trouxe uma crítica profunda ao modelo de ensino tradicional, que ele chamou de educação bancária, aquela em que o professor deposita conteúdos e o aluno apenas recebe. Outro professor também, o educador, que também falava a mesma coisa, que o professor só despeja conteúdo na cabeça dos alunos, é Michel de Montaigne, tá? Ele detestava sistema conteudista. Para ele, o aluno não deve ser um sujeito passivo, mas ele tem que ser protagonista do seu processo de aprendizagem, seu próprio processo de aprendizagem. Nesse sentido, a inquietação, até mesmo a conversa em sala de aula, pode ser vista não como ameaça, mas como sinais de envolvimento, tá? Nem tudo está perdido. Anísio Teixeira, certa vez, ele sentou no chão lá na faculdade em Brasília e fez uma roda de conversa e interagiu com todos os alunos como se ele fosse um aluno, tá? Ele escutou todos igualmente. Isso é aprendizagem também, né? E humildade do professor fazer isso. Emoção, vínculo e aprendizagem. O psicólogo francês Henri Vallon também contribui para essa reflexão ao destacar a importância das emoções no desenvolvimento humano. Segundo Vallon, o aprendizado está profundamente ligado ao quê? Ao ambiente afetivo. Alunos que se sentem à vontade, né, integrados ao grupo, emocionalmente seguros, tende a aprender melhor. Às vezes o professor nem conhece o aluno direito, porque senta no fundão, já está com a marca que vai ser um aluno ruim, e às vezes ele tem o melhor aluno da classe, mas ele é nem compreendido, né? Então, isso aí ele não vai mostrar tudo que ele sabe, né? Que ele já está marcado mesmo, né? A turma do fundão, muitas vezes formada por grupo de amigos, pode representar justamente esse espaço de conforto emocional, o que favorece e não impede a aprendizagem, gente. Só acrescenta. Nem tudo é positivo ou necessário equilíbrio. Agora, tem uma coisa: na turma do fundão, vou falar a verdade, tem também aqueles que não querem estudar, como aquele aluno que ficava só desenhando. Né? Existe. Nem tudo é santo, é igual uma igreja. Nem todo mundo que vai na igreja são ovelha. Tem muito lobo em pele de carneiro. Na escola é a mesma coisa, gente. Na escola é a mesma coisa. Você só tem que saber diferenciar, né? Conhecer os seus alunos. Nem tudo é positivo, o necessário é o equilíbrio. Apesar dessas contribuições teóricas, é importante evitar uma visão romantizada do fundão. Nem toda conversa é produtiva e nem todo comportamento é justificável. Quando quando a interação prejudica a concentração de respeito ao professor ou atrapalha outros alunos, ele deixa de ser recurso de aprendizagem e passa a ser obstáculo. O desafio, portanto, não é eliminar a participação dos alunos, mas orientá-lo de forma construtiva, para que não haja briga dentro da sala de aula, que está havendo muito, né? Não é mais como antigamente. Hoje em dia é meio difícil dar aula. Um novo olhar sobre a sala de aula. Talvez o maior problema não esteja na turma do fundão, mas na rigidez de um modelo educacional. Depois que eu falar isso, eu vou ler um textinho pequenininho para vocês, tá? Do, do, de um grande teórico. Talvez o maior problema não esteja na turma do fundão, mas na rigidez de um modelo educacional
que ainda valorizam um único tipo de comportamento como ideal. A realidade é que existem diferentes perfis de alunos. Existem os mais introspectivos, os participativos, os que aprendem ouvindo, que não precisa ficar grudado na coisa, mas ele está absorvendo e aprendendo. E os que aprendem falando. Ele está conversando, mas ele está aprendendo, viu? Muita gente vai discordar. Reconhecer essa diversidade é essencial para uma educação mais inclusiva e eficaz. A turma do fundão não deve ser vista apenas como problema disciplinar, mas como fenômeno que revela a complexidade do processo de aprendizagem, né? Entre risos e conversas e trocas pode existir algo muito mais profundo, a construção ativa do conhecimento. Porque no fim das contas, a pergunta mais importante não é onde o aluno está sentado, mas sim como ele está aprendendo. Isso é a grande diferença, tá? Agora nós vamos para uma pesquisa. Antes de falar da pesquisa, eu vou ler um textinho pequeno para vocês. Eu vou falar sobre o Eduardo Claparetti. Ele justifica sua proposta de uma escola sob medida, né? Em um de seus livros, dizendo que na impossibilidade de haver uma escola para cada criança ou para cada tipo de inteligência, o sistema mais próximo disso seria o que permitisse a cada aluno reagrupar o mais livremente possível os elementos favoráveis ao desenvolvimento das suas condutas pessoais. Para isso, o psicólogo pregava reduzir o currículo obrigatório a conteúdos suficientes para a transmissão de um conhecimento que constituísse uma espécie de legado espiritual de uma mesma geração, deixando a maior parte do período letivo para atividades escolhidas pelo próprio aluno. Ele também recomendava ainda a adoção de outras estratégias, isoladamente ou combinadas, para o melhor aproveitamento das potencialidades intelectuais do aluno, como as classes paralelas. Você sabe o que é classes paralelas? Uma para os estudantes mais inteligentes, outra para aquelas com maior dificuldade. Para eles, você tinha que colocar os alunos no mesmo patamar. Você pode colocar um aluno que sabe mais com um aluno que sabe menos, sentado perto um do outro, que daí eles vão aprender melhor, tá? Eles vão equilibrar, né? Isso aí é o equilíbrio. Agora vou falar de uma pesquisa que eu pesquisei e achei interessante falar com vocês. A Universidade Católica do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, quer dizer, traçaram um perfil psicológico de 51 mil pessoas que deve servir para os professores, para entender seus alunos, fazendo uso de um questionário online, né? Tá até o endereço aqui e da crianças e dos estudantes. Eu não vou ler tudo, mas vou começar aqui. Para o perfil predominante em uma escola, quem fez isso aí? Foi o pesquisador titular da Faculdade de Biociências, Diogo Lara. Ele aplicou os resultados obtidos em uma sala de aula e concluiu que dentro de um ambiente de ensino existe 4 perfis de estudantes: os estáveis, os internalizados ou inibidos, instáveis e externalizados. O perfil predominante em uma escola são os estáveis, que compreende 30% da população escolar. Eles são perfeccionistas, bem dispostos e têm perfis de liderança. É o grupo mais fácil de trabalhar, pois se adaptam a diferentes tipos de atividade com facilidade. Ele explica, né? Contudo, o mesmo não acontece com os internalizados ou inibidos, que apresentam de 20 a 25% dos estudantes, que possuem características como timidez e depressão. Eles lidam bem com aulas expositivas, mas não gostam de trabalho em grupo. Além disso, participam pouco das aulas. Vão você poder
conhecer melhor os seus alunos, tá, gente? Essa pesquisa. Pesquisa, né? Os conhecidos como galera do fundão também foram identificados na pesquisa, em que receberam a denominação de estáveis, que representam de 20 a 25% dos alunos em uma sala de aula, possuindo comportamento como alternância de humor e agitação. Esse grupo tende a não lidar bem com regras e ensinamentos monótonos, que cansa, né? Segundo o psiquiatra, os professores devem ser paciente, amigo do aluno, com esse grupo e saber conversar com eles. Aulas interativas são bem recebidas por eles. Aí você já está aprendendo como lidar com a turma do fundão. Segundo o pesquisador, o estudo comprova que o sucesso em sala de aula depende da capacidade do professor de saber ler seus alunos e variar os tipos de exercícios para atingir todo o grupo, né, em geral. Em uma sala de aula sempre vai existir os 4 perfis, mas se houver predomínio de algum tipo, o professor deve se adaptar para dar aulas em um estilo que se encaixe mais com a maioria. Por exemplo, dar aulas mais dinâmicas e interativas em uma turma com mais estados e externalizados, recomenda. Que aí todos podem aprender melhor, né? Lima conta que passou a ter essa sensibilidade somente depois que se formou em pedagogia. Devido a anos de experiência e observação, o professor também traçou 4 perfis de aluno. O primeiro grupo é o que Lima chama de diplomatas. Esses alunos preferem trabalhar com pessoas a lidar com informações escritas, prefere estudar em grupo e gosta de atenção especial do professor. Também existe os burocratas, que gostam de trabalhar sozinhos com leituras, textos e exercícios. Esse grupo tende a rejeitar atividades subjetivas, pois eles dão valor à informação documentada, que faz com que tenham controle do seu estudo. Além disso, eles costumam pensar muito antes de falar, o que resulta em uma baixa participação em sala de aula. Então, você vai aprender a conhecer mais a fundo os seus tipos de aluno e ver que tipo de aluno você tem na sala. Outro perfil de estudante observado pelo professor são os práticos, que preferem que a aula vá direto ao ponto, sem enrolação, sem ações paralelas, que o professor começa logo e termina logo. Eles gostam de realizar exercícios e preferem trabalhar sozinhos. Minha dica para trabalhar com eles é abusar de listas, como 5 regras para acentuar bem, 3 axiomas de probabilidade e etc., que eles gostam de fazer exercícios. Contudo, esse tipo de exercício não irá funcionar para os radicais, que respondem às aulas cheias de novidades e interatividades. Eles basicamente são a turma do fundão. Eles se interessam por aulas de PowerPoint como vídeos e cheio de histórias ilustrativas e curiosas. Não gostam de aulas monótonas. Tá vendo como que agora vocês vão ter né, conhecimento melhor. E aí eu tirei também a imagem dos grandes teóricos da educação, tá? Para a gente conhecer melhor. Desses que eu falei, Jean Piaget e outros aí. Então, gente, era só isso que eu queria passar para vocês, que a turma do fundão não é um bicho de 7 cabeças. A turma do fundão não é pior do que ninguém, né? Aí tá a pergunta, por que os alunos do fundão nem sempre são os piores? Vocês podem responder. Se vocês quiserem contar alguma coisa sobre a turma do fundão, vocês escrevem, deixam um recadinho, tá? Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham, depois disso, mais carinho para a turma do fundão, hein, gente? Tá? Agradeço e até a próxima. Se inscrevam no canal e até a próxima, viu? Obrigada pela atenção de vocês.